Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo nesse início de noite. E, meus queridos, quero conversar com vocês sobre um assunto que acabou repercutindo bastante aí na mídia palestrina, na mídia alternativa palestrina. E eu quero conversar com vocês sobre, quero colocar a minha visão, a minha opinião. Talvez alguns torcedores do Palmeiras não vai gostar da minha visão e da minha opinião, mas você tem os comentários abertos aí para que vocês coloquem a visão de vocês, a opinião de vocês, desde que sempre, claro, com bastante respeito. Isso é muito saudável e muito legal, porque a gente vai estimulando esse debate que vai acontecendo todos os dias aqui, tá bom? Então, se você puder deixar aquele like no vídeo, já peço para que você deixe o like. Se você puder também deixar aí um comentário sobre a sua opinião, vai ser uma grande satisfação ter o seu posicionamento sobre isso. E se você tiver o recurso Hypar, dá um hype aí também no vídeo, você ajuda demais. E se não for inscrito, se inscreva, que você também vai estar ajudando muito. Agradeço todos os dias, tá bom? Bem, meus amigos, antes de mais nada, vamos lá. Carnavalzão aí, ó. E o IPVA 2026 às vezes ainda está pendente. Eu sei que tem milhares e milhares de pessoas que estão ali no processo de pagamento do IPVA 2026. E se você apoia aqui a nossa iniciativa, a iniciativa aqui do Opina Porco, a gente está com uma parceria lá com o pessoal do Gringo. O Gringo, ele é um aplicativo, você tem lá o super app do Gringo, que eu estou colocando fixado nos comentários e também na descrição, e você pode baixar gratuitamente esse aplicativo, onde ele vai te flexibilizar as possibilidades de pagamento de IPVA, multas e licenciamentos de veículos. Então, para você que está no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, você pode ter tudo isso na palma da sua mão. Tem outros estados também, eles têm uma rede de cobertura bem ampla, então é só você acessar e consultar a rede de cobertura. E além disso, você pode trazer a cota única do seu IPVA e parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, fazendo com que você dilui aí, ó, para encaixar ali no orçamento. Assim você pode aproveitar o carnaval, o resto do carnaval aí, ó, de boa, tranquilamente, sem se preocupar com o IPVA, licenciamentos ou multas, beleza? Então acessa aí Gringo, o melhor amigo do motorista e parceiros nossos aqui também. E meus queridos, vamos lá. A gente tem um status aí de atualização, hein? Tava vendo agora, no fim da tarde, o André Hernan, ele trouxe a informação de que as negociações entre o Nino e o Palmeiras estão quentes, viu? Estão quentes, o Palmeiras de fato voltou para o negócio. É aquilo que eu falo para vocês, às vezes a gente tem algumas informações que saem em mídias mais alternativas, saiu lá naquele portal de futebol. Ninguém botou muita fé. Ah, isso daí é mentira e tal. Eu repercuti essa notícia nas redes sociais vizinhas. Acho que eu falei aqui também. Acho que eu trouxe essa notícia aqui também no Opina Porco, que o Palmeiras tinha feito uma oferta ali de 15 milhões de euros. E conforme os dias estão passando, essa notícia está se confirmando. O André Hernan trouxe que o Palmeiras sim sinalizou proposta, já está tudo alinhado em relação a comissionamento, luva, salário com o Nino, e está cada vez mais próximo de desenrolar, de destravar essa negociação pelo ex-zagueiro do Fluminense. Daqui a pouco o Palmeiras vai pedir música no Fantástico de jogadores no Fluminense que for trazer. Mas é isso. Bem, galera, não é sobre o Nino que eu quero conversar com vocês, obviamente. Eu tava, agora de tarde, assistindo ali alguns vídeos e tal da mídia alternativa, do Palestra Itália, e aí eu vi ali um vídeo do pessoal acho que Tá Lá Dentro, tinha os palmeirenses ali, fazendo esse podcast, depois o pessoal do Parmeira Mil Grau compartilhou também, e eles estavam falando sobre o nome para ser o substituto de Anderson Barros. O termômetro de Anderson Barros ele está cada vez aquecendo mais. E muitos torcedores estão protestando e estão pedindo a saída do diretor de futebol do Palmeiras. Aí você fala assim, nossa, Neto, mas o Palmeiras tem feito tantas contratações, mas, meu amigo, nenhuma é do Anderson Barros. E aí já vai começar, eu já estou começando a ilustrar e delinear aqui a minha opinião sobre isso. Essas contratações que estão acontecendo, o próprio Abel Ferreira falou, contratação da presidente. O John Arias, em entrevista coletiva, onde ele falou sobre a negociação,
Ele cita o nome da Leila, ele cita o nome do Abel, ele cita o nome várias vezes até do Richard Rios, velho. Falando que o Richard Rios ajudou no processo ali, né, de convencimento. Ele falou que ele falou muito com o Richard Rios sobre o Palmeiras, sobre as rotinas no Palmeiras, sobre como que é o clube, internamente falando. Então, meus amigos, aí você vê o nível, né, que o Richard Rios colaborou mais com a vinda do John Arias do que o próprio Anderson Barros. Basicamente, ele coloca o Anderson Barros ali como um figurante dentro dessa negociação. E o próprio Abel, ele também fala isso, que existem as contratações que vêm do técnico, que existem as contratações que vêm ali de técnico e diretor de futebol, o Barros, ele fala dessa forma, e tem as contratações da presidente. E o John Arias era uma contratação da presidente. Meu amigo, para um bom entendedor, todas as palavras bastam, né? Se meia palavra já basta, você imagina todas. O Abel deixa bem claro que contratações desse gabarito, do gabarito de John Arias, do gabarito de Andrés Pereira, tem uma participação direta da presidência do clube e não necessariamente de Anderson Barros e até mesmo dele. Isso ele deixa bem claro. E aí, quando tava rolando esse podcast ali, os caras bateram o martelo de que o substituto, um nome para substituir o Anderson Barros é o Marcos Braz. E, meus amigos, eu vou ser muito sincero com vocês, eu me surpreendi com a reação dos comentários da torcida do Palmeiras sobre isso. Não. A torcida do Palmeiras está massacrando os caras que colocaram ali o Marcos Braz como um possível substituto de Anderson Barros dentro do Palmeiras. O Anderson Barros agora, Deus no céu, Anderson Barros na terra. Os caras assim, agora que o Barros começou a fazer boas contratações, olha, o Barros é meio devagar, mas olha só os jogadores que eles estão trazendo. Alô, amigo, acorda! Acorda! Não é o Anderson Barros que está trazendo essas contratações para o Palmeiras. O Anderson Barros trouxe Bruno Tabata, trouxe Jailson, Facundo Torres. Esses caras aí é contratação Anderson Barros. Esses caras que nem estão mais, Caio Paulista. Agora, essas contratações que o Palmeiras tem feito desesperada, porque viu que o elenco estava fraco, viu que 2025 foi pro quiabo e 2026 ia também se não sacudisse a poeira, isso daí é contratação da presidente. O próprio Abel, palavras do Abel Ferreira, não é o Opina Porco que tá falando. E aí, tudo bem, né, que nem os caras falaram lá, vai trazer um flamenguista para definhar o clube, vai trazer um anti-Palmeiras para estar dentro dos bastidores, esse cara vai jogar contra o clube. A maioria dos comentários foi assim. Eu até entendo o fato de você olhar e falar assim, olha, não, eu não quero Marcos Braz, não. Mas a ponto de você olhar e dizer que o Anderson Barros tem feito boas contratações, tem sido um grande diretor de futebol, um pouco devagar, mas olha os nomes que ele tem trazido, pelo amor de Deus. É ter uma visão muito limitada do que realmente está acontecendo nos bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Com todo o respeito do mundo. Nem tô falando de Abelete, de Leilete, de Anderson Barretti, nem tô falando disso. Eu estou falando assim, numa boa mesmo. Porque qualquer um que viu as entrevistas do Abel sabe muito bem. Qualquer um que viu a apresentação da Leila sabe muito bem que o esforço ali foi por parte da presidência do Palmeiras. O Anderson Barros não teve grandes participações, não. E além disso, quando um executivo foi enviado para fazer a negociação, ajustar a negociação, foi o Holanda, não foi o Anderson Barros. Foi o diretor do departamento jurídico do Palmeiras. Não foi o Anderson Barros. O Anderson Barros tem uma participação muito superficial. Agora, eu falo para vocês, e já falei isso aqui antes, o Marcos Braz, ele é um cara de personalidade forte. Pode falar o que for.
mas ele trouxe... Ele errou nas contratações, em algumas contratações, ele errou sim em algumas contratações, mas ele também trouxe muito cara bom pro Flamengo. E o Marcos Braz, ele é aquele cara assim, meu amigo, que se ele se comprometer a chegar no Palmeiras, ele gosta da parada com autonomia, ele gosta de ter autonomia, ele tem personalidade forte, ele gosta de trabalhar ali, ó, com o que é melhor, com o que tem de mais seleto. Então, eu não acredito que o Marcos Braz seria um agente do Flamengo infiltrado dentro do Palmeiras. Acredito que ele ia saber separar as coisas. Mas tudo bem, quem não gosta do nome Marcos Braz, eu concordo. Mas aí, você colocar o Anderson Barros como um hiper mega diretor de futebol que agora tá acertando tudo, aí não dá, né, meus amigos? Aí você já forçou a barra. Com todo respeito, aí já forçou a barra. Eu acho que o Palmeiras, sobre questão de diretor de futebol, a gente pode até pensar um pouco mais longe. A gente pode até pensar ali num nível europeu, por que não? Um cara que tem um know-how de experiência aí de equipes aí, de boas prateleiras europeias, por que não? Se a gente pensou isso para nossa comissão técnica, por que a gente também não pode trazer um cara com esse know-how pro Palmeiras? Um know-how de Europa, não precisa ser nem o Marcos Braz, mas um know-how de Europa. É uma possibilidade. Eu levaria em conta análises de nomes voltados para isso. Tá bom? Então coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.